O CREA foi criado para a defesa da sociedade e defesa do profissional. Tá? Ele não defende nem a sociedade, nem o profissional. Fala pessoal, tudo bem? Renata Guimarães aqui mais uma vez do engenharias.org. Hoje eu estou aqui com a Yara Nagli. Já agradecer a Yara por estar aqui comigo, a gente fazendo essa série de vídeos, né, com candidatos a conselheiros federais do CONFEA. Já fizemos com todos, agora estou fazendo com a Yara. Ela vai falar sobre as propostas, vai falar sobre o seu pensamento a respeito da engenharia e eu vou deixar que ela se apresente. Tá bom, Yara? Muito obrigado por estar aqui comigo e o público é seu. Muito obrigada, Renato, pelo convite, pela iniciativa de divulgar as eleições, de democratizar as eleições, porque convidou todos os candidatos, são 5 candidatos, e pela honra de estar aqui com você, pelo engenharias.org, que faz também um grande trabalho para a área tecnológica brasileira. E, enfim, vamos lá. Meu nome é Yara Nagli, sou engenheira civil, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas, e vim para o Rio fazer mestrado na COP, UFRJ, e depois fiquei aqui, me encantei pelo Rio de Janeiro, comecei a trabalhar muito jovem ainda, e na realidade hoje eu me sinto mineiroca, mineira e carioca, porque eu já estou aqui há mais tempo do que eu vivi em Minas. E aí comecei a trabalhar no BNH, no antigo BNH, depois comecei logo em seguida a fazer perícias de engenharia para a justiça. Faço até hoje perícias, dou aula em faculdade, em pós-graduação, trabalho com consultoria. Comecei muito cedo na política classista. Primeiro, eu tinha escritório no prédio do CREA, que era o antigo prédio na Avenida Rio Branco, 133. Aí comecei a militar no Clube de Engenharia, no Instituto de Engenharia Legal, que hoje é IBAP. E, enfim, na área classista eu já fui diretora financeira e técnica e cultural no atual IBAP-RJ. Sou conselheira vitalícia no Clube de Engenharia. Sou presidente licenciada da Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas, que é uma entidade que foi criada em 1937 pelas primeiras engenheiras a trabalhar, a tentar entrar no mercado da área tecnológica, da engenharia. Fui várias vezes conselheira no CREA. Na realidade, a gente compõe uma chapa. Eu e Marlise Matosinhos, também engenheira civil, também com larga experiência, também perita, a gente se conhece há mais de 30 anos. Enfim, uma grande parceria que a gente pretende desenvolver. Tá? E trabalhando pelos engenheiros de todas as engenharias, pela agronomia, pela meteorologia, pela geografia, pela geologia e engenharias do Rio de Janeiro e também do Brasil, porque a gente pretende defender a engenharia nacional, a soberania nacional. Acho que é isso de apresentação, né? É bom deixar claro que o papel do Conselheiro Federal é defender as engenharias nacionais. Você falou bem, não é isso? Então, apesar de as eleições serem no Rio de Janeiro pela engenharia civil, vocês defendem todas as engenharias e a engenharia nacional, não é isso? Então, já aproveitando esse gancho, me diz qual é o seu pensamento sobre o papel do Conselheiro Federal. Nós chamamos ele carinhosamente de semideuses, né? São os caras que mandam, que tomam decisões, né? É como se fosse o STF da engenharia. E por que você quer ser conselheira federal e qual é o papel do conselheiro federal? Como é que você pensa sobre isso? Tá, eu vou explicar inicialmente, que eu acho que é importante, como é composto o plenário do Conselho Federal. Por que a vaga de engenheiro civil esse ano no Rio de Janeiro? Porque são 16 vagas apenas dos estados para 26 estados e o Distrito Federal. Então tem que haver um revezamento. Além disso, tem várias
várias formações, né? Você tem a engenharia civil, você tem a titulação, você tem engenharia elétrica, você tem mecânica, você tem agronomia, tá? No plenário. E dentro da mecânica, você tem, dentro do guarda-chuva da mecânica, você tem a geologia, enfim, a meteorologia está dentro da agronomia, a ambiental está dentro da civil, enfim, cada área tem um guarda-chuva, digamos assim. E, além disso, tem 2 representantes de escolas de engenharia, todos são dos estados, são eleitos por eleição direta, e os de escolas são eleitos pelas diretorias de escolas, pelos representantes de escolas, e não é Legal. direto. E o presidente também é eleito por eleição direta, né, de todos os profissionais. Porque, qual o papel do CONFEA? Que alguns falam CONFEA, outros CONFEA, né? Eu falo CONFEA. E, na realidade, o CONFEA começou, a discussão era assim, a forma, a entonação. Era CONFEA do centro-oeste para o sul. Uhum. E norte e nordeste era CONFEA. Aí, para rimar com CREA, alguém resolveu que seria CONFEA, mas muita gente não se adaptou com CONFEA. Eu só consigo falar CONFEA, não adianta. Porque você já entrou, eu entrei em outra época, que não existia. Não existia. Aliás, a nossa chapa é a mais jovem do Conselho, a gente já tem 60 anos. Os outros têm 75, 74, 76, os outros candidatos. Então, é incrível, né? Como a participação, os jovens não se interessam pelos conselhos, né? Isso a gente vai falar daqui a pouco. Primeiro, e a gente vai bater firme nisso. Por que eu resolvi ser conselheira federal? Porque, primeiro, eu tenho uma larga experiência no sistema e nas entidades de classe. E busco a defesa da engenharia, dos profissionais, é um lema na minha vida. A política classista, eu tenho amor pela engenharia e... Por isso, e eu tenho certeza que eu vou contribuir muito, tá? Legal. O papel da engenharia, o papel do Conselheiro Federal, do Conselho Federal. O Conselho Federal é um tribunal ético, em última instância, mas ele também defende a engenharia a nível internacional, defende a engenharia nacional, defende luta pela valorização das nossas profissões, e determina quais são os limites, né? Revalida cursos, revalida diplomas de engenheiros estrangeiros ou que se formaram fora do Brasil, enfim, tem uma série de atividades, fiscaliza os CREAs, e isso é muito importante, porque uma das motivações principais foi exatamente por quanto o CREA do Rio de Janeiro não faz nada pelo profissional. O CREA do Rio de Janeiro é um CREA antiquado, e que não defende o profissional frente à legislação, na disputa entre conselhos, no exercício legal da profissão, não defende o profissional, o atendimento é péssimo. Nisso aí. O atendimento é péssimo. Assim que você terminar, eu vou falar sobre isso. O atendimento no CREA do Rio de Janeiro é péssimo. Eu hoje vejo o CREA do Rio de Janeiro como o pior do Brasil. E nos anos 2000, na época do Chacon presidente, ele era o CREA modelo a nível nacional. Então, essa é a principal bandeira minha e da Marlise, que chama Marlise Matosinhos, né, engenheira civil, e também já foi conselheira várias vezes, é diretora licenciada do Clube de Engenharia, também tem uma militância muito forte. Tá, vou aproveitar o teu gancho e falar o seguinte. Uma vez um presidente de um CREA, que não é o do Rio, falou para mim o seguinte, eu fiz uma pergunta para ele e falei, olha só, o que o CREA daqui faz para beneficiar o profissional? A resposta dele foi a seguinte, nada. Porque o papel do CREA não é beneficiar o profissional, esse é o papel das entidades, a gente nasceu para poder fiscalizar o exercício legal da profissão. Né? Porém, eu acredito que o CREA pode beneficiar profissionais indiretamente. Deixa eu explicar, né? então. E aí eu queria que você falasse exatamente sobre isso, porque assim, realmente o que você está falando tem coerência no que você fala. Eu queria que você deixasse mais detalhado o porquê
que você vai fazer com que o CREA beneficie os profissionais? Qual é a tua estratégia em relação a isso? Eu vou contar um pouco da história. Antigamente, o CREA foi criado, o CONF foi criado em 1933, pelo decreto 23769 e decreto federal, tá? E aí o que acontece? Ele foi criado e formado por entidades de classe. Elas que compõem os plenários, tá? Dos CREAs e antigamente era do CONF, hoje não é mais diretamente do CONF, porque todos os profissionais votam. E aí o que acontece? As entidades eram fortes. Por quê? Porque você tinha empresários, você tinha um interesse grande pelo coletivo. Isso, ao longo do tempo, foi diminuindo. E aí o que acontece? O CREA, depois da criação da RT, o CREA ficou rico. Então, o CREA, ele meio que afogou as entidades de classe. Tá? Atualmente, elas normalmente dependem do CREA. E ela, como você tem pouca procura, então todo o seu benefício fica meio que preso ao CREA. E o que acontece? Realmente, o CREA foi criado para a defesa da sociedade e defesa do profissional. Tá? Ele não defende nem a sociedade, nem o profissional, de forma direta e efetiva. Né? De forma eficaz. E aí o que acontece? Houve uma mudança no mundo. Eu pago uma anuidade cara, R$600, pago a RT, que é absurdamente cara, tem obras, você paga 15 mil de RT. E a RT não custa isso. A fiscalização, o CREA não vai ganhar dinheiro. Então o CREA tem que dar alguma coisa, né? Hoje você fala entrega. O que o CREA entrega? Nada. Então o CREA tem que entregar. Alguns CREAs entregam. Por exemplo, São Paulo entrega, Minas entrega, Paraná entrega, o Ceará entrega, o Rio Grande do Norte entrega. O que é essa entrega? São benefícios. Quais seriam os benefícios? Cursos. Tá? Cursos subsidiados pelo CREA, através das entidades de classe. Como é que seria isso? O CREA paga, tá? E você paga um valor subsidiado. O CREA remunera o professor, dá espaço, ele não pode remunerar diretamente, então ele faz um convênio com a entidade de classe, ela presta conta, faz um convênio mesmo, para não ter nenhuma mutreta. E aí ele aponta que é o profissional, vai pagar num curso, tipo o AB faz assim, ele vai pagar num curso que custa, sei lá, custaria R$600, ele vai pagar 60. Tá? Isso viabiliza para o profissional, isso é uma entrega profissional. O CREA é enorme, o CONF tem 1.067.000 profissionais até agosto de 2023. E aí o que acontece? Ele tem um plano de saúde nacional, que ele faria através da mútua dos engenheiros, que é a caixa de assistência dos CREAs, ele vai e um plano de top mesmo. Você pagaria, sei lá, R$500 por um plano de saúde que fora do CONF você pagaria 3 mil. Então, uma série de benefícios que o CREA pode trazer. O CREA precisa fiscalizar o exercício profissional. Essa forma de fiscalização do exercício profissional, hoje, ela se dá também de uma forma muito tímida no estado do Rio de Janeiro. Fiscaliza, entendeu? Não fiscaliza, não nega registro, porque eles dizem que se a gente negar, o cara vai conseguir na justiça. Tá bom, então deixa o cara conseguir na justiça. Deixa o profissional conseguir. Dá mais trabalho, né, para ele, né? Se o curso não é legalizado, o curso não é inscrito no CREA, todo curso tem que ser inscrito no CREA. E não é. E aí não, vamos deixar. E hoje a faculdade privada, muitas vezes, ela é uma indústria de diploma, é venda de diploma atrás. Tem faculdade oferecendo curso de engenharia civil por R$50 mensais, R$ 49,90. E você hoje tem, no interior do estado de São Paulo, tem faculdades que oferecem o curso de engenharia civil de 4 anos. 4 anos mesmo, profissional pleno. Tá? Hoje, também uma defesa do Conselho Federal de Engenharia é junto ao Ministério da Educação. E a nova lei de diretrizes curriculares, que foi aprovada em 2020, ela prevê que, para a engenharia civil, o profissional, o estudante, tem que fazer apenas uma cadeira de cálculo. A gente faz 4 cadeiras. Eu fiz 4 cadeiras de cálculo e 3 de resistência de materiais. Hoje tem que fazer uma cadeira de cálculo.
Ninguém pode construir uma ponte com uma cadeira de cálculo. Então, uma cadeira de cálculo seria para todas as engenharias. Talvez seja porque a tecnologia está... Isso aí eu vou até perguntar para você sobre a sua opinião. Talvez seja porque a tecnologia está avançando muito. De que forma? Tá? Hoje a gente tem o BIM, a gente tem outras ferramentas que permitem que os garotos de 14, 15 anos virem projetistas. E aí esses cálculos eles são feitos pelo próprio programa, e o programa ele é feito, e o projeto é entregue a galera que vai fazer a obra, o engenheiro que só vai assinar a RT e ele vai comandar. Então, na verdade, o engenheiro hoje em dia está quase que virando somente um gestor de obras. Não é verdade. Não, assim, eu estou falando o que está acontecendo, eu não concordo com isso. Eu acho que existem engenheiros muito melhores se eles forem formados da forma mais clássica. Eu não acredito que a pessoa se forme em engenharia civil por EAD. Isso não existe. Engenharia elétrica por EAD, isso não existe. Não existe. Um dos pontos da nossa campanha é esse, a proibição da formação e da existência do EAD para graduação. E a fiscalização para a pós-graduação ou especialização. E isso não acontece. Tá? O EAD hoje é dito que o EAD já está no mercado. E agora tem uma lei que eu me lembrei, um projeto de lei, que eu esqueci o número, mas tem um projeto de lei que foi de 2019, que quem deu a partida, e ele vem do Conselho Federal de Medicina, para proibição do EAD na medicina, e a arquitetura e a engenharia aproveitaram e entraram nessa barca aí, e também vai ser proibido o EAD. É complicado, porque realmente a tecnologia está aumentando muito, só que a gente também não pode ficar escravo. Deixa eu só falar uma coisa que eu discordo frontalmente de você. O BIM, ele na realidade, ele é ele te faz para você ser gestor. Você não calcula pelo BIM. Não dá para calcular só por programa. Vai cair tudo daqui a pouco, entendeu? Você tem que ter o cálculo estrutural, é fundamental. Inclusive o cálculo estrutural... Você não entendeu o que eu falei. Eu falei assim, que talvez as faculdades estão utilizando esse tipo de sistema como desculpa para poder eles economizarem matérias, vamos supor. Porque eu tive cálculo 2, 3 porque eu trabalho com programação. O engenheiro civil, basicamente, tem que ter os 4 níveis de cálculo. Eu acredito que tem que ter. Mas as faculdades, como elas viraram exatamente o que você falou a respeito de virarem produtos, né? Virarem mercado onde só vendem, só querem vender e não querem formar profissionais qualificados. Mas o BIM é uma ferramenta. Sim. O BIM não dá formação a ninguém. Então, a formação da faculdade, ela tem que existir na faculdade. E não dá para ela ser por EAD, porque você tem ensaios de materiais. Estou me referindo à engenharia civil, porque eu sou formada em engenharia civil. Tá? Então, você tem ensaios, você tem topografia. Como fazer topografia à distância? Não existe. Não tem como fazer. Então, estradas. Como é que eu vou fazer uma cadeira de estradas à distância? Entendeu? Pelo Google? Então, pelo Google Earth? Não há como fazer. Você tem que aprender na prática. Então, além disso, o que o CONF tem que fazer? Hoje, o estrangeiro, a proteção da engenharia, sobre a defesa da engenharia da soberania nacional, é fundamental. Por quê? Porque hoje, para revalidar um diploma de um profissional que estuda no estrangeiro, seja ele brasileiro ou estrangeiro, ele vem para o Brasil, vai para a universidade pública através de a tradução do diploma, por tradutor juramentado, para não ter nenhuma mutreta, vai para a universidade pública, onde ele é aprovado ou não, dependendo do currículo mínimo exigido pela universidade. Dali, ele vai para o CREA, o CREA vai para uma comissão, depois vai para o plenário, e estuda as hipóteses de o diploma ser aceito, tá? Aí ele vai para o plenário, aprovado do plenário, ele vai para o CONF, vai para a Comissão de Educação, depois da Comissão de Educação ele vai para o plenário do CONF. Ele é aprovado. Tá? Hoje tem um projeto de lei vindo do Ministério da Economia e da Presidência da República que ele elimina praticamente todas as etapas, porque ele não exige a revalidação pela universidade pública, ele dá ao CREA e ao CONF um prazo de 30 dias. Passados 30 dias, o profissional pode atuar no mercado
até ele percorrer todo esse trajeto que vai levar no mínimo um ano e está atuando no mercado. E mais, as empresas de engenharia hoje, elas são obrigadas a terem um responsável técnico brasileiro. Elas vão deixar de ter essa exigência e só depois do ganho da licitação, ou da assinatura do contrato da obra, particular também e tal, é que é obrigada a formação, a criação da empresa. Essa empresa não precisará mais ter engenheiro brasileiro. Tá? Então, é uma coisa que acaba com o mercado brasileiro. Na verdade, vira estratégia do mercado chinês. Não é estratégia, de todo mundo. Né? No caso, porque eu falo, eles vêm para cá, as empresas que têm fornecido a maior parte dos serviços de engenharia são empresas que vêm da China. Então, o que eles fazem? Eles se aproveitam, né? Quando o profissional deles tem que fazer revalida e eles são registrados no CREA... Hoje ainda existe eles lei usam, que eu tô falando. Sim, eles utilizam, eles são obrigados a basicamente a se enquadrar no salário mínimo profissional brasileiro, né? Então, quando ele está nesse processo, basicamente as empresas de engenharia do exterior, eles se aproveitam disso porque o salário de quem vem de lá é preço de banana. Mas você tem que eles não estão aplicando o salário mínimo profissional porque eles estão contratando pouquíssimos engenheiros e vários técnicos de nível médio e, além disso, eles contratam um engenheiro como analista. E trazem de lá também o deles, né? Não, eles trazem de lá os engenheiros, quem ele paga como engenheiro. Ele é obrigado a pagar no Brasil o salário mínimo profissional. Só que a maioria dos profissionais contratados pelas obras das empresas chinesas, estrangeiras de uma forma geral, exatamente eles contratam pelo salário do técnico. Eles contratam técnicos, eles contratam engenheiros como técnicos, eles contratam técnicos de nível médio e o cara tem que ter CREA, mas ele é contratado como analista. Isso é também uma defesa isso? Através do CREA. Mas aí o CREA tem que receber uma denúncia, né? Essa aí também é outro erro, tá? O CREA pode fazer a fiscalização, ele não faz, ele não passa na rua, ele não te multa sem te dar até o direito de defesa, que é uma das bandeiras nossas, o profissional ter o direito de defesa por 10 dias, como era antigamente. Antigamente, o profissional ia. No Mato Grosso do Sul é assim, na Bahia é assim, tem vários estados que funcionam assim. O profissional, antes dele ser multado, ele tem o direito de defesa para depois, hoje, se um fiscal chegar na sua obra 10 para 5 da tarde e emitir um auto de infração, você é obrigado a pagar aquela multa até a meia-noite. Se você não pagar, se você não se defender até a meia-noite, você é obrigado a pagar a multa. Mesmo dia? Então, o que acontece? E o CREA criou algum canal para poder adiantar isso para o profissional? Adiantar como? O profissional sofre. Não pode falar com o CREA, nada disso. Não criou nenhum canal. Não tem nenhum canal. 10 para 5 da tarde, está acabando o expediente. Complicado. Então, aí você não tem placa, você não tem ART na obra, você pode até ter ART no teu escritório, se ela não estiver na obra, você está multado. E você não tem direito de defesa. Depois que você for multado e pagar a multa, aí você entra pedindo, recorrendo. Você recorre, ali vai para o atendimento vai para a Câmara, antes da Câmara vai para o setor técnico de funcionários, depois vai para a Câmara especializada, que são as câmaras nos CREAs, elas têm a civil, elétrica, mecânica, segurança do trabalho, são várias câmaras, tá? Acho que no Rio são 6. E aí, depois daí, um conselheiro vai analisar o processo, que virou um processo, vai analisar esse processo administrativo. Se for ele entender que é ilegal essa multa, o que acontece? Vai para a Câmara, na Câmara é votado, depois dessa votação, se for considerada ilegal a multa, vai para o plenário. No plenário, o conselheiro pode pedir vistas, tá? Ou não. Ele vai empurrando. Então, eu vou te contar um caso que é rapidinho. É o seguinte, aconteceu isso no Rio de Janeiro. Um fiscal passou numa obra e a obra no térreo, no lobby lá no térreo, no pavimento térreo do edifício. Chamou o encarregado, chamou o porteiro, não tem engenheiro na obra. Tá bom, então como é que ele vai multar? Porque o CREA, ele só multa
quem tem CREA. Ele não multa quem não tem CREA. Então, ele não é... Ele deixou de ser, ele é inimigo do profissional. Ele não defende o profissional, ele é inimigo. E aí, o que acontece? Multaram o cara como? Entraram no Google, descobriram que tinha um engenheiro civil que morava no prédio. Multaram ele. Só que ele nunca trabalhou com engenharia, ele trabalha com informática, nunca. Na vida dele, ele trabalhou com engenharia. Descobriram que ele era engenheiro só descobriram só porque ele é engenheiro. Que era morador do prédio. Aí multaram o cara. Aí, quando ele recebeu a multa em casa, tá? Porque ele falou, como assim? Eu não trabalho com engenharia, eu só pago o CREA porque eu estudei muito e não quero perder meu CREA, tá? Mas eu não trabalho nessa área. Aí, o que acontece? Ele foi e recorreu. Quando ele recorreu, foi para a Câmara, foi para o setor técnico, foi para a Câmara, passou na Câmara, não aceitaram a argumentação dele. Aí foi para o plenário, tá? A sorte dele é que um vizinho dele era conselheiro no CREA. Ele ligou para o vizinho e falou, olha, eu estou fui multado, estão abrindo o processo contra mim, eu não sei o que fazer, porque aí esse conselheiro vizinho dele pediu vistas no plenário e conseguiu tirar a multa, entendeu? Cara, mas isso é um absurdo. Não, é absurdo mesmo, verdade. É absurdo, é inacreditável, né? Então, essa possibilidade dos profissionais terem o direito de defesa é outra bandeira nossa. Ter pelo menos 10 dias para se defender. Isso é fundamental. Quer dizer, a nossa chapa é uma chapa que se preocupa com o profissional, se preocupa com a base, com o profissional, com a ponta, porque a gente tem conhecimento do que acontece. Porque a pessoa não tem conhecimento, como é que ela vai defender o profissional, né? Então, isso é uma das bandeiras nossas. Deixa eu trazer um pensamento para você aqui. Nós tivemos agora há pouco, né, um problema com um dos deputados federais, Alex Fontaine, onde ele colocou um jabuti dentro de uma PEC, tentando extinguir a Lei 4950A-66, que é a lei que define o salário mínimo profissional do engenheiro, né? E aí o CONFEF chegou e começou a tomar as atitudes, falar com os senadores, aquele negócio tudo, para tentar tirar esse jabuti de lá, né, dentro de uma lei que não tinha muito a ver com o salário mínimo, era uma lei que previa a liberdade empresarial e tudo mais, só que vira coação, porque basicamente, assim, brutalmente falando, dentro desse jabuti previa que o profissional é que teria que fazer a proposta para a empresa de quanto ele iria cobrar por aquele trabalho ou quanto ele iria ganhar. Vou chegar lá, aguenta aí. Aí o que aconteceu? Conseguiram tirar essa brincadeira de lá, esse jabuti de lá, só que depois a gente fez uma enquete e os profissionais falando, pelo amor de Deus, deixa essa lei cair. Em sua maioria, quase 80% da enquete foi a galera pedindo para a lei cair. E eu fui perguntar por quê. Eles falaram, poxa, porque a gente que está se formando agora não tem oportunidade no mercado. A gente sai, a empresa não quer pagar para a gente salário mínimo profissional. Eles querem pagar para a gente o que eles acham que tem que pagar como analista, como técnico, como qualquer coisa, menos como engenheiro que eu informei. Aí, conversando com um dos ex-conselheiros federais, hoje ele é direto da Mútua, ele falou, olha, a gente tem que dar uma contrapartida ao Congresso Nacional e essa contrapartida seria o salário mínimo profissional de acordo com o nível de experiência. O que você pensa sobre isso? Primeiro, hoje, salário mínimo profissional, no mercado propriamente dito, ele virou teto e não mínimo. Porque o profissional formado e pleno e com experiência, ele acaba que recebe salário mínimo profissional. E aí realmente há essa dificuldade do profissional de se colocar no mercado. Até, vou dizer uma coisa mais do que isso. O profissional sai da faculdade não consegue estágio, de graça. Está com dificuldade de receber estágio, fazer o estágio. E aí qual seria, não é uma flexibilidade. Flexibilização. Não. Tá. O que acontece além disso? O profissional, existia como se fosse uma residência. Isso tá? Teria uma residência, o profissional faria 1 ou 2 anos, para ele se especializar, entrar no mercado, essa flexibilização dele ganhar menos que o salário mínimo profissional,
não é uma luta de valorização do engenheiro. E por que isso? Por quê? Porque a gente deixou a coisa ir indo, que a gente precisa resgatar a gente se tornar importante dentro da engenharia, né? Hoje a gente não tem dentro do Brasil. Não há vida sem engenharia. Nada existe sem engenharia, no Brasil e no mundo. Então, esse resgate é fundamental, mas com isso tem que haver união, tem que haver, os próprios profissionais têm que se valorizar, os conselhos regionais têm que defender os profissionais, que eles não defendem, poucos não defendem, mas o Rio de Janeiro não defende. Então, além disso, só com isso a gente vai restabelecer o protagonismo da engenharia e da arquitetura. Vamos lá. O que mais? Uma coisa que eu queria te perguntar. Hoje, nós temos... antes era um conselho só, né? Arquitetos, técnicos, todo mundo dentro do conselho só. Arquitetos saíram, montaram o CAL. Técnicos saíram, montaram o CFT. E agora nós temos a surpresa, duas surpresas nascendo. Conselho Federal de Engenharia Elétrica, já tem até site, já está no ar. E temos uma Federação de Engenharia Civil nascendo, pronta para se tornar conselho. Você não acredita que vai ser cada um legislando a seu próprio favor, como já existe isso? Hoje a gente tem a engenharia civil, que é a tua área, perdendo um monte de atribuições para técnicos, para arquitetos. Você acha que isso não é uma desregulamentação que está nascendo? Não, não é desregulamentação de forma alguma. O que aconteceu é o seguinte, houve um erro na saída dos arquitetos. Não houve, na realidade, não foi uma movimentação de todos os arquitetos. Foi apenas aqueles arquitetos que participavam do sistema Confiacrea, onde os arquitetos tinham, na realidade, não tinham paridade, mas a arquitetura tinha o mesmo número de vagas que a civil, que a elétrica, que a mecânica, que a agronomia. Tá? Então, o que aconteceu? Os técnicos de nível médio também faziam parte do Conselho Federal de Engenharia. Em 2010, os arquitetos saíram do sistema, tá? E criaram o CAL. E depois agora, recentemente, né, foi em 2019, que foi criado o CFT. Eu vejo isso como um erro, porque, de uma certa forma, e é verdade, ele enfraquece, ter 3 conselhos enfraquece a engenharia, estou falando da engenharia como um todo, enfraquece a área tecnológica. Por quê? Porque aí você começa nessa disputa. Tá? Hoje, por exemplo, numa auto-vistoria predial, um síndico prefere contratar um arquiteto do que engenheiros, porque o arquiteto pode fazer tudo dentro da lei dele. E o engenheiro, quase tudo. O engenheiro, você tem o civil, que briga com o eletricista, que briga com o mecânico, então você tem que fazer, quem faz o elevador é o mecânico, quem faz a estação de energia é o eletricista, e a parte civil é o engenheiro civil. Aí o que acontece com isso? Eu não acredito na criação nem do Conselho de Engenharia Elétrica, nem na Ordem dos Engenheiros Civis, que é o que está sendo proposto. E porque isso teria que ter na realidade, uma pesquisa junto aos profissionais, né? Não dá para ser uma pesquisa pequenininha. E não favoreceria, no meu entendimento, aos profissionais, enfraqueceria mais ainda o profissional da engenharia. Ele perderia mais ainda espaço e a união faz a força. Ia ficar a resolução de um lado e a resolução de outro, uma troca de força. Então, a gente só tem força mesmo se se unir. A gente tem que, inclusive, a nossa proposta tem um item que diz exatamente isso, para a gente trabalhar em conjunto com os conselhos e criar comissões que... eu tenho uma série, eu fiz algumas idas e conversas com técnicos que também são engenheiros, junto a empresas, e a gente propôs isso, a gente tem essa proposta de criar comissões que envolvam os 3 conselhos. Exatamente. Outra coisa importante, a área de informática. Você sai de uma faculdade de informática, você tem a opção de se filiar a 2 conselhos, ou de administração ou de engenharia. Tá? Essa busca desse profissional da informática
é extremamente importante, porque informática é engenharia, não é administração. Então, você tem que buscar a área de sistemas para trazê-la para a engenharia. Como trazê-la para a engenharia? Valorizando os profissionais, trazendo benefícios. Criando uma câmara especializada, porque a gente tem uma câmara que é de elétrica lá, e basicamente a gente não tem conselheiro que entende. Mas não é só a câmara. Eu acho que tem uma valorização e uma criação a gente tem associação de direito. Pois é, mas até exatamente por isso, porque você tem, inclusive, você tem formações que não se enquadram junto à engenharia. Então, não tem como. Eu dei aula há muito tempo em engenharia de sistemas e, na realidade, com empreendedorismo, não com a área de sistemas, porque eu não tenho habilitação, mas com empreendedorismo e com estatística, porque o nível de estatística é um nível que não requer que seja uma estatística. Então, dei aula na Faculdade da Cidade, dei aula nos estados. E o que acontece? Hoje a Faculdade da Cidade, a antiga universidade, fechou. Onde me formei a primeira faculdade, Então, mas eu dei aula durante 5 anos. E exatamente aí, você vê o profissional no final de faculdade, ele não sabe para onde ir. Para onde ir, Porque ele não sabe se ele vai para o CREA, é caro, né? Pagar um CREA é caro. O mercado não exige nem que você tenha você faça parte de um conselho. Então, você pode nem entrar também para o de administração, nenhum dos dois. Só se você for trabalhar. Agora tem uma coisa que é muito importante só também. Se o cargo realmente for engenheiro de computação, onde ele vou trabalhar com a criação de placa e tudo mais. Mas uma coisa que é muito importante também você me cortou mesmo. Uma coisa muito importante é o seguinte. Hoje, o profissional, eu sou engenheira civil, me formei aos 21 anos, tá? E aí, hoje, com 60, eu resolvo fazer engenharia aeronáutica. Fui fazer uma perícia e me encantei e eu quero fazer. Se eu tiver que fazer concurso, eu não posso, mesmo que eu tenha todos os créditos da engenharia aeronáutica. Eu não posso fazer um concurso nessa área, porque eu não posso, a menos que eu volte para a faculdade, para a graduação de engenharia, para me formar e obter o título. Hoje, eu me torno engenheira civil, especialista em aeronáutica. Com isso, eu não posso fazer concurso público, se a vaga for de engenharia aeronáutica. Entendeu? E isso também prejudica muito o profissional. O profissional sai muito cedo da faculdade, ele descobre depois que não era nada daquilo. Ele tem que voltar para a faculdade. Então, isso também é uma das bandeiras nossas, que o profissional, ao completar os créditos, ele possa fazer o registro junto ao conselho da área em que ele completou os créditos. Legal. Yara, quero te agradecer. Nossa, eu nem falei minhas propostas! Então, vou dar um espaço para você falar sobre as demais propostas que você tem. Eu achei interessantíssima a nossa conversa. Tá? Eu vou abrir esse espaço para você falar diretamente com o eleitor agora, não mais comigo, tá? Só vou entrar no final para me despedir. Agora, direto com o eleitor, quero que você convença as pessoas a votarem em você. Então, o espaço é seu. Olha só, então, obrigada. O que acontece? A nossa chapa é uma chapa preocupada, a gente atua no mercado, a gente não tem partido político. O nosso partido é a engenharia. E a gente pretende defender, já defende que a gente atua junto às entidades, junto ao CREA. E, inclusive, é uma coisa interessante, em 2017, teve no plenário uma votação para ver se ia cobrar RT do perito ou não. Só 2 pessoas votaram contra a RT na perícia. Eu e a Marlise éramos conselheiros na mesma época. Só nós 2, em 100 conselheiros. E o que acontece? A nossa chapa tem eficiência, tem experiência, a gente é voltado para o profissional, a gente acredita no trabalho, a gente acredita no fortalecimento do conselho, a gente conhece a estrutura, tanto eu quanto ela, como funciona, e a gente pretende, a nossa proposta tem de fortalecimento do lobby e do trabalho junto à Câmara. A gente tem o trabalho junto à educação, a gente tem o trabalho junto ao profissional, a gente quer uma mútua que realmente trabalhe por todos os profissionais, que recolhe a RT, hoje é só por quem é sócio, então é um número micro. A gente quer benefícios para os profissionais, a gente quer que o profissional realmente resgate a sua autoestima. Tá? Então,
Não sei, vota na gente, dá uma chance, porque a gente realmente é a melhor chapa, não tenho dúvida. Então, se eu tivesse que votar, eu escolheria essa chapa, se eu não fosse candidata. Tá? O nosso site é yaranagli.com.br. Nas redes sociais, você pode acompanhar e ver as nossas propostas. Tá? É Yaranagli, @YaranagliOficial. E é isso aí, a gente está às ordens, entra lá no meu Facebook, tem meu telefone, pode telefonar para tirar dúvidas, propor alguma coisa que possa agregar valor. E é isso, obrigada, Renato. Eu que agradeço a sua participação e boa sorte nessas eleições. Obrigada. Grande abraço, gente. pessoal. Até a próxima.